Boa noite, gente. Bem-vindos. Normalmente quem faz essa contabilidade é o Arthur, mas como ele não está hoje, eu estimo que esse seja o nosso 46º encontro da C3, da Comunidade de Ciência Comportamental. Hoje a gente vai trazer um tema que nos últimos surveys e consultas que a gente fez ao pessoal foi um dos mais requisitados, que era o tema, que é justamente o tema de finanças comportamentais, e vamos fazer em grande estilo. A gente convidou e gentilmente o Aquiles aceitou. O Aquiles é uma das autoridades no mercado brasileiro em finanças comportamentais aplicadas no mundo real. Ele hoje trabalha no BNP Paribas, na Asset do BNP Paribas. Ele é responsável pela área comercial de marketing digital da Asset do BNP. Ele também tem experiência ensinando, ele leciona cadeiras de finanças comportamentais aplicadas e de gestão de ativos. Ele também, acho que muitos de vocês conhecem ele também como colunista do Valor Econômico, e ele também é presidente consultivo de educação de investidores na Ambima. Então, é um prazer grande. Hoje, como hosts aqui, temos só eu e a Juliana, tanto a Flávia quanto o Arthur tiveram um imprevisto, mas esperamos que a gente consiga tocar bem com vocês, mas o convidado vale o sacrifício da nossa falta de jeito. Aquiles, brigadão, prazer estar contigo, e o palco é seu. Só avisando, pessoal, hoje o Aquiles a gente vai fazer uma dinâmica que ele vai falar primeiro, depois a gente encaixa o Q&A. Ele tem um hard stop ali por 8h05 no máximo, então vamos direto para o conteúdo. Obrigado, Aquiles. Legal, obrigado, Guilherme, obrigado, Juliana, pela acolhida. Eu vou direto aqui, então, para a nossa apresentaçãozinha que eu preparei, né? Eu quis trazer dois casos, né, de finanças comportamentais aplicadas, para tentar mostrar um pouquinho, né, que tipo de reflexão, né, a gente vem fazendo no mercado, né, durante a atividade que eu exerço, né, de relacionamento com investidores, e que tipo de aplicação eu tenho buscado desenvolver, de estudar e desenvolver, né, de finanças comportamentais no relacionamento com o investidor, né. Então, o primeiro case que eu estou trazendo aqui está baseado no último artigo que eu publiquei no Valor Econômico, né, e que vem, né, de um diagnóstico, né, que a gente faz no mercado, né, desse mito do vendedor nato, né, de que existe essa figura, né, e que o vendedor bom é aquele que vende muito, vende rápido, que alcança e supera as metas com muita agilidade. Então ele compra, ele vende, ele troca, ele faz qualquer rolo ali para concluir o seu negócio, atingir os seus objetivos, né. E de certa forma, a maneira como não diria só no mercado financeiro, né, particularmente no relacionamento com investidores, mas as atividades de comercialização estão muito contaminadas, talvez, né, talvez seja um pouco forte a palavra, dessa imagem, né, dessa visão, né, de que vendedor bom é aquele vendedor que vende bem, vende rápido, vende muito, né. Quando, na verdade, né, o que eu pelo menos observo, né, já em 25 anos de mercado financeiro, em 17 desses 25 anos lidando com o investidor, né, no relacionamento com o investidor, sempre me chamou muita atenção dois fatos que eu verifiquei, né. O primeiro deles é que os vendedores, né, os assessores de investimento que mais captam, né, que mais vendem investimentos, principalmente em momentos de bonança, né, no chamado bull market, né, no mercado de alta, são aqueles que mais sofrem no tempo de crise, no tempo das vacas magras, né? Então, isso sempre me chamou a atenção, desde o início da atividade de relacionamento com investidores, principalmente depois que eu passei a coordenar equipes de assessores de investimentos, isso me chamou muito a atenção. Então, geralmente aquelas estrelas no período de captação, né, de alta de mercado, de diversificação da carteira, sobretudo para vender ativos de risco, né, multimercados, bolsa, investimento no exterior, né, que vão muito bem, são os que mais sofrem quando a maré vira, né? E mais cedo ou mais tarde, né, o mercado vai em ciclos, né, os momentos negativos acabam acontecendo, né? Eu sempre vi, então, com muita reserva, né, o profissional comercial, né, que principalmente aquele que tem a postura de dominar a conversa com o investidor.
Dominar no sentido de se colocar numa posição superior ao investidor. Geralmente é alguém com uma boa formação, né, com várias certificações, né, às vezes é CFA, às vezes é um CFP, muitos têm mestrado, alguns têm doutorado, mas se coloca numa posição, de fato, de dominância na conversa, né, nesse relacionamento com o investidor, né, e acaba, então, adotando aquela postura, né, do eu sei o que é melhor para você. Né, e acaba ele mesmo definindo onde vai ser feito o investimento, muitas vezes por investidores, vou chamar aqui de amadores, mas investidores que conhecem pouco, né, o mercado financeiro. Então, esse primeiro case aqui parte dessa constatação, né, que eu já vinha observando há muitos anos na carreira. Né? Vendedor bom capta muito em período de bonança, capta rápido, bate as metas, geralmente ele capta aquilo que está sendo estimulado, ou que está em campanha, ou que está sendo o foco, né, comercial naquele instante. Geralmente dominam muito a conversa, né, até se portando de uma forma impositiva com o investidor, né, e quando vem um período, né, de crise, são os que perdem mais rápido. Em contrapartida, aquele profissional, né, de assessoria de investimentos que capta um ritmo menor, ele é mais lento, ele trabalha mais a captação, obviamente nos períodos de alta ele não é aquela estrela da assessoria de investimento, né, ele que está lá superando todas as metas em todo o tempo, mas ele constrói um patrimônio mais estável. Porque quando vem o período de queda dos mercados, né, o período do bear market, né, do mercado de queda mesmo, ele tende a ter uma carteira mais resiliente. Os resgates não acontecem tão fortemente com ele. Né? E aqui fazendo um paralelo com o case de uma outra indústria dentro do mercado financeiro, que é a indústria de seguros médicos. Né? Talvez alguns tenham visto já esse case, ele está no livro Blink, do Malcolm Gladwell, né, onde ele apresenta um estudo da indústria de seguros, né, particularmente dos seguros vendidos para médicos, né, para que eles fiquem cobertos caso cometam algum erro durante uma cirurgia. Particularmente aqui a gente está falando de cirurgiões. Né, e o desafio ali das seguradoras nesse momento, né, de precificar, eu já vou fazer o gancho com a introdução aí da assessoria de investimento, mas no momento de precificar esse tipo de seguro, né, quanto você vai cobrar do médico, né, você tem que separar o médico bom do médico ruim. O médico que vai cometer um erro, né, o médico que vai ser processado, do médico que não, que está fazendo o seu trabalho de forma diligente e tem menor probabilidade de cometer erros. Né? A questão é que os modelos tradicionais de precificação de seguros médicos, eles levavam em consideração essas relações, essas correlações que estão aqui. Né? Então, basicamente 5 variáveis que essa empresa, particularmente de seguros médicos, estava utilizando, né, nesse estudo de caso. Ele considerava a universidade onde o médico estudou, aqui uma correlação positiva, né, se é uma boa faculdade ou uma faculdade ruim, né, quanto melhor a faculdade, mais o médico pontuava aqui nesse scorecard, né, para definir o preço do seguro. Os anos de experiência, quanto mais experiente, também mais ele pontuava, então deveria ser mais barato o seguro, né, se o cara estudou numa universidade boa, né, tem muitos anos de experiência, né, tem muitos procedimentos efetuados, também uma correlação positiva com essa variável. Também se levava em consideração, não, o hospital onde ele praticava a cirurgia, né, se é um hospital mais de ponta, mais bem equipado, mais precário, né, então aqui pode ser positiva ou negativa a relação, e também se ele já tinha sofrido algum processo no passado. Né. A questão é que ao precificar, né, os seguros com base nessas variáveis, né, eles acabavam tendo uma baixíssima correlação, e aqui está um gráfico de dispersão, né, da nota no modelo e a probabilidade do médico ser processado. Nenhuma correlação. Né? Então, basicamente, as 5 variáveis que estavam sendo utilizadas e levadas em consideração por essa empresa de seguros para definir se ia cobrar pouco ou muito de um médico, tentando estimar a probabilidade dele ser processado, com base nessas variáveis que são bem intuitivas, né? Onde ele estudou, com o tempo de experiência, o número de procedimentos, se o hospital é um hospital com uma boa infraestrutura e se ele já havia sido processado, ele estava se mostrando um péssimo previsor, e a decisão que essa seguradora tinha nesse instante era:
interromper essa linha de seguros ou tentar revisar o modelo de precificação. E o que eles fizeram na época foi entregar, né, o trabalho para alguns cientistas comportamentais da Universidade de Nova York, né? E eles fizeram o seguinte trabalho, né? Eles começaram a gravar as consultas. Nesse momento precisava então pedir autorização, né? Tanto para os médicos quanto para os pacientes, né? Eles fizeram isso com um grupo de 100 cirurgiões e coletaram, né, essas gravações durante 6 meses. E só gravavam consultas com pelo menos 20 minutos, né, para ter uma gravação, né, uma consulta minimamente representativa ali, né? E eles avaliaram esses 5 fatores, substituindo então aqueles anteriores bem objetivos que a gente viu, né? Eles avaliaram durante a gravação a dominância da voz do médico com relação à voz do paciente, é alguém que se impõe ou não. E aí a gente já começa a ver o paralelo com a introdução que eu fiz sobre o assessor de investimento. O ritmo da conversa, cada um fala na sua vez, o médico fala em cima do paciente, interrompe inclusive o raciocínio e a fala do paciente. O tom da voz, é um tom alto, é um tom acima daquele da tom da voz do paciente ou é o mesmo tom, mostrando uma igualdade ali? Né? A interatividade e também, obviamente, houve, né, durante o estudo um painel de médicos para avaliar o conteúdo da consulta, se era um conteúdo relevante. Né? E eles fizeram isso ao longo de 12 meses, né, com esses 100 cirurgiões. Né? Então, sempre gravando e avaliando esses elementos agora. Né? Agora, qual é a probabilidade, então, né, de, com base nisso, saber se esse é um médico que vai parar na frente de um juiz num processo de erro médico, né? Os médicos com alta probabilidade, né, que se mostraram depois desses 12 meses, né, com alta probabilidade, né, de ser processados, porque de fato foram alvos de processos, eles mostraram, né, nessas gravações sempre tom dominante, com relação à atitude dominante, né, com relação ao paciente. Não ouvi muito paciente, então, consequentemente, interrompe, né, para mostrar a sua avaliação, o seu diagnóstico, a sua recomendação, mas sem dar muito tempo para o paciente falar. O tom da voz, né, e as expressões também implicando dominância. A gente vai ver mais para frente gráficos de tom de voz, né, e de cadência da conversa. Né. Não usavam o tempo todo disponível, né, então, geralmente as consultas são de 30 minutos, já encerrava a consulta em 22, 25 minutos, né, para já passar para a próxima. E 60%, curiosamente, né, na avaliação do painel de médicos que participou do estudo, não chegaram, não cometeram erro, mas mesmo assim foram processados. E foram processados, então, principalmente pela forma como se portaram com os seus pacientes. Né? Em contrapartida, né, do outro lado da moeda, o médico com baixa probabilidade de ser processado é aquele que se comunica em termos de igualdade. Ele ouve atentamente, responde em linguagem simples, né, em linguagem acessível. Olha quanto paralelo aqui, né, com o mundo da assessoria de investimentos. Né? O tom de voz e expressões que sugerem filiação e compreensão. Né? Do outro lado. Né? Gasto em média 10 minutos a mais na consulta. A consulta tem 30 minutos, eles ficam 40 minutos, né, com o paciente, né, atrás as próximas, né, e 30% desses médicos, né, admitiram ter cometido erro, mas nunca ter sido processado. Né. Então, acho que esse case é bastante interessante, né, porque depois, olha a correlação, né, da probabilidade de ser processado com a nota que o médico recebe baseado nesse modelo e não no anterior, que era aquela dispersão das bolinhas, né, por todo o gráfico. Né? Muito mais preciso você precificar, então, um seguro médico com base nesse modelo, um modelo comportamental e não um modelo objetivo, com base em anos de experiência, número de procedimentos, qualidade da faculdade, qualidade do hospital, etc. Né? Mas é óbvio que não dá para você gravar todas as consultas de um médico antes, né, de ser capaz, né, de ter a possibilidade de precificar o seu seguro. Né? Então, o que eles fizeram foi simplificar o modelo, né? O que em estudos aplicados se chama de thin slicing, né? Cortar em fatias curtinhas, mas são fatias curtas, mas altamente representativas. E eles focaram aqui, então, em gravações de um minuto só da consulta, né? Quando a consulta já estava andando, olhando dois componentes, né, muito representativos, né? Havendo uma distorção na gravação. Não sei se
Por que distorcendo a gravação? Tanto a voz do médico quanto do paciente distorcida, você não está infringindo o sigilo de ninguém. Você está pegando ali como se fosse aí a professora do Snoopy falando, né? Fazendo uau, 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 pau, pau, pau. Você está captando só o ritmo da conversa. O que eles queriam analisar então ali? O tom da conversa e o ritmo da conversa. E aqui, né, à esquerda, perdão, está o gráfico, né, de um médico, de 1 minuto de gravação, de um médico conversando com o paciente. Se eu não me engano, aqui o médico é a linha rosa, o paciente é a linha azul. No eixo vertical é o tom da voz dos dois. Percebam que o tom da voz dos dois é sempre a mesma e muito parecido, né? E o paciente fala, o médico fala, o paciente fala, o médico fala. Não há interrupções. Olha o gráfico de um médico com alta probabilidade de ser processado. O médico é a linha rosinha. O tom dele está sempre acima do tom do paciente. O paciente começa a falar, o médico interrompe. Né? E com base nisso, eles começaram, então, com uma gravação de 1 minuto, com a voz distorcida da consulta, analisando só o tom e ritmo da conversa, a ser capazes de precificar com 90% de confiança, né, de confiança a probabilidade do médico ser processado ou não, e com base nisso, cobrar mais do médico que tem mais probabilidade de ser processado pelo seguro e cobrar menos daquele que tem menos probabilidade de ser processado, disso que vivem as seguradoras. Né? Agora, o que isso tem a ver com a nossa conversa anterior, né, sobre assessoria de investimentos? Né? E aqui vamos puxar o passado recente aqui no Brasil do que aconteceu, né, do que a gente observou no mercado. Né? Em 2022, particularmente, isso continua acontecendo agora no primeiro semestre de 2023, a gente viu um movimento de redução muito forte de investimentos em ativos de risco. Estou falando aqui de fundos multimercados, fundos de ações, investimento no exterior. Né? É claro que isso está relacionado às altas taxas de juros, mas só a taxa de juros não explica tudo. Né? Em 2022, então, a indústria de fundos, né, teve 162 bilhões de resgates líquidos. O patrimônio da indústria de fundos caiu em 162 bilhões de reais, e essa redução foi concentrada exatamente nos ativos de risco, né, nos fundos onde a gente tem ativos de risco, fundos de ações, multimercados e exterior. Né? E a maior parte, né, dos estudos voltados, né, a vendas de ativos em momentos de realização são voltados a compreender as causas, né, dessas vendas. Né? E isso já está bem mapeado, né, na finanças comportamentais. Claro, existe aversão a perdas, né, nesse mercado, num cenário que é incerto, aversão a arrependimento, viés de confirmação, né, excesso de confiança, tudo isso está, de fato, já bem mapeado e ajuda a compreender por que acontecem essas vendas. Né? Mas quando a gente tem cenários como esse, né, onde vieses cognitivos muito importantes estão acontecendo de forma simultânea, são vieses muito, né, profundamente arraigados, só apontar as causas não ajuda muito a lidar com o problema. Será que tem um passo a mais que a gente pode fazer? E acho que é aí que a cadeira de finanças comportamentais aplicadas entra. Né? Tem algum passo a mais, além da ciência do viés, que a gente possa dar para ajudar tanto o assessor quanto o investidor a lidar, então, com essa realidade? Né? E é isso que eu fui buscar, né, na literatura e alguns estudos recentes, particularmente esse daqui. O Ashitiani é um pesquisador indiano, né, que está erradicado na Inglaterra. Ele trabalhou com dois pesquisadores alemães, o Rieger e o Stutz. Esse estudo é de 2021, então é super recente, então é bem interessante o estudo que eles fizeram para onde eles acompanharam o comportamento, né, e o relacionamento do assessor de investimento com os seus assessorados, com os seus clientes, né, para então buscar, né, formas de lidar com esse fenômeno que eu mencionei anteriormente, né? Qual é esse fenômeno? A redução, né, de posições em risco, né, quando a gente entra no mercado de baixa. O que acaba privando a carteira do investidor, né, de uma maior diversificação, de uma diversificação mais rica, e quando o mercado volta a recuperar, isso mais cedo ou mais tarde acontece, aliás, está acontecendo de um mês e meio para cá, né, esse investidor acaba perdendo toda a recuperação. Né? Então é disso que a gente está falando aqui. Né? O que esses pesquisadores observaram, né, no estudo? Que os investidores que tiveram um papel ativo junto com os seus assessores na seleção das suas aplicações, né, comparado com outro grupo que apenas acatou a recomendação daquele assessor de investimento,
né, que ele deu recomendação, ele foi lá, ele fez o diagnóstico, definiu o perfil, né, e ele fez a recomendação, simplesmente o investidor acatou, eles fizeram, então, dividiram essa amostra, né, de pesquisados nesses dois grupos, os que participaram ativamente, foram envolvidos pelos assessores na escolha, versus o outro, né, que só recomendou e acatou. Né? E aqui a gente já vai, né, fazendo o gancho então com a conversa anterior, né, do investidor, do assessor que vende muito, vende rápido, que se impõe, que sabe o que é bom para o investidor, geralmente com um perfil muito técnico, faz uma captação geralmente muito rápida e muito expressiva em períodos de alta, mas nos períodos de baixa isso vai ter um preço, como a gente vai comprovado aqui nesse estudo. Né? Particularmente, né, os pesquisadores aqui, eles tentaram compreender o papel, né, e trabalhar no papel, né, do efeito dotação e do que eles chamaram do efeito IKEA. Né? O efeito dotação, acho que todo mundo aqui, de alguma forma ou de outra, conhece bem, mas só para repassar e colocar todo mundo na mesma página, né? É aquele fenômeno, né, das pessoas exigirem um valor mais alto para vender, né, para se desfazer de um bem que elas possuem, né? E, inclusive, um valor mais alto do que elas mesmas estariam dispostas a pagar para obter esse bem no primeiro momento. Né? Está bastante relacionado ao viés do status quo, né? A manutenção de uma determinada situação. Né? Então, eles vão trabalhar aqui no estudo o efeito dotação para lidar com essa tendência, né, se desfazer dos ativos de risco e mercados de queda, e também o que eles chamaram de efeito IKEA. Né? A gente não tem IKEA aqui no Brasil, o IKEA em inglês, né, que é a maior indústria moveleira de móveis para o próprio comprador montar em casa. Né, extremamente popular e difundida, né, na Europa, nos Estados Unidos, a gente não tem. Aqui o mais parecido seria a Tokstok, né, onde você pode comprar um móvel para montar em casa. Né. Por que eles chamaram de efeito IKEA? Né? Porque é exatamente isso, né, ele exige um esforço, um envolvimento do comprador para obter o bem final. Né? São móveis para você montar em casa. Né? Então, o que eles observaram aqui? Né? E particularmente no efeito IKEA, inclusive pelo fato de eu ter dedicado tempo e esforço, né, para montar o meu móvel, eu acabo imputando um preço, um valor de venda maior a esse bem, né, a esse móvel que eu mesmo montei, exatamente porque eu me envolvi na manufatura, vamos chamar assim, desse móvel. Né? Então, esse valor adicionado ao preço de venda tem a ver com essa necessidade, né, de a gente satisfazer uma necessidade psicológica de mostrar a minha própria capacidade para mim e para os outros. Né? Essa é a raiz, né, do chamado efeito IKEA. Né? Então, o que eles observaram? Né? O resultado do efeito dotação e do efeito IKEA, particularmente nesses dois grupos de investidores que eu mencionei, um que se envolveu no processo, foi envolvido, né, melhor dizendo, no processo de assessoria e participou das decisões da onde investir, da onde alocar, versus o grupo que não se envolveu, que simplesmente acatou a recomendação que esse, entre aspas, especialista, assessor de investimento, diagnosticou e na recomendação que ele fez. Né? Então, aqui, a gente está partindo do pressuposto, então, né, que as pessoas atribuem, então, um maior valor, né, um valor adicional aos seus pertences. Isso é o efeito dotação. Né? No mercado de ativos de risco, né, o efeito dotação pode fazer com que as pessoas não queiram, então, se desfazer das posições atuais. Né? Será que isso pode ajudar a não haver esse desmonte de ativos de risco no momento de queda, para não privar a carteira da recuperação desses ativos no momento em que o ciclo de alta voltar a acontecer? Né? E o efeito IKEA aqui, se eu de fato me envolvi, né, participei da construção aqui da carteira, ele pode então talvez magnificar esse fenômeno em prol do próprio investidor. Né, que participou, obviamente, né, das posições, aquele que não participou não vai ter esses dois efeitos. Né? Então, se essas hipóteses estiverem certas, né, o investidor que participou da montagem da carteira vai ter uma maior probabilidade de manter as posições, ou ao menos de não reduzir tanto as suas posições em ativos de risco nos momentos de queda, né, quando comparado com o investidor que não participou desse processo. Né? Então, o primeiro ele vai estar mais sujeito ao efeito dotação e ao efeito IKEA. Né? A gente costuma, né, sempre ouvir, né, que os viés comportamentais, né, são a grande maioria, né, são muito danosas, né, para o investidor. Mas aqui a gente talvez esteja diante, né, da utilização de dois vieses de forma positiva para o investidor. Né? Então, o que os pesquisadores observaram? Né? Aqueles que participaram da escolha dos investimentos, que foram envolvidos na escolha, né, que participaram ativamente do processo de assessoria, eles foram bem mais resilientes
né, diante das flutuações dos mercados, não se desfizeram muito menos os ativos de risco, né, com relação àqueles investidores que simplesmente acataram uma recomendação, né. Eles observaram também na amostra, né, que os investidores, quanto menos experiente o investidor, maior é a probabilidade de ele manter a posição em condição diversa se ele tiver participado da escolha, né, o que é bastante intuitivo, né. E além do mais, né, também é mais rentável, né? O estudo também observou, né, que em horizontes de 1 ano a 3 anos, né, de 12 a 36 meses, o retorno ajustado pelo risco dos investidores que participaram da escolha, né, foi superior em relação ao retorno médio daqueles que simplesmente acataram as recomendações, né? Então isso não só fez bem para o assessor, porque ele acabou montando uma carteira mais resiliente, né? Se o investidor saca, ele para de receber a remuneração dele, né, que é feita por rebates, por participação na taxa de administração dos fundos, né? Então ele foi bom para o assessor e também para o investidor, que acabou tendo um retorno maior do que aquele que simplesmente seguiu a recomendação, acaba entrando em pânico e resgatando o primeiro movimento mais sustentado de queda, né? Então, ou seja, a resiliência do primeiro grupo, né, do grupo que participou da assessoria, né, em não se desfazer das posições, né, em ativos de risco, deu para eles, né, permitiu que eles mantivessem ao longo do tempo uma diversificação maior, que acabou premiando essa carteira quando você observa um horizonte mais largo aí de 12 a 36 meses, né, de um ano a 3 anos, né, quando você faz isso, obviamente, né, ajustado pelo risco, né. Então, basicamente, a conclusão aqui é que dá para combater fogo com fogo, né. Os viés comportamentais, que na sua maioria são negativos, se a gente aplicar isso de forma estruturada, né, intencional, a gente pode identificar e trabalhar determinados vieses de tal forma a utilizá-los de forma positiva para o investidor e, nesse caso aqui, também para o assessor, né. Aqui do lado do assessor é ter a consciência disso e aplicar isso, né, na sua interação, no seu relacionamento do dia a dia com os investidores, né. Então, a gente, basicamente, né, o estudo aqui dos outros vieses potencialmente nocivos, né, existem, obviamente, estudos que mostram que o efeito dotação pode ser negativo, que o efeito IKEA pode ser negativo, né, sobretudo quando o investidor ele se apega a isso para se desfazer de ativos que, de fato, são e continuarão sendo perdedores. Mas aqui a gente vê um exemplo bastante concreto, né, a utilização desses dois vieses de forma positiva, tanto para o assessor quanto para o investidor, né. Então esse é o primeiro case que eu queria trazer para vocês aqui nessa primeira metade da nossa conversa, né. O segundo case já é um pouquinho mais antigo, é do começo aqui da pandemia, ficou bastante famoso no ano de 2020, no finalzinho de 2020, que foi o caso da GameStop, né. E o propósito aqui, né, dessa reflexão que eu estou trazendo é tentar identificar as raízes comportamentais desse caso, né. Ele ficou muito veiculado na mídia no momento em que estava acontecendo, final de 2020 começo de 2021, foi quando esse caso ficou mais saliente, mais latente. Ele ficou muito marcado como um caso de possível manipulação do mercado. Inclusive, foi desta forma que começou a investigação desse caso pelo regulador americano, pela Securities and Exchange Commission, né, a SEC, né, que é a CVM americana, né. O que eu quero fazer aqui nessa parte aqui da nossa conversa é buscar a raiz comportamental que está por trás desse caso. E em que, em grande parte, depois, no final do processo da SEC nos Estados Unidos, ele acabou não concluindo, né, concluindo pelo fato de não ter sido um movimento de manipulação de mercado, mas sim de uma reação espontânea dos investidores a algo bastante peculiar que aconteceu naquele momento, particularmente com a ação dessa empresa, que é a GameStop, né. Então, repassando aqui o caso GameStop, né, primeiro, né, para mim, né, na minha avaliação, é um caso claro de pessoas, né, pessoas comuns tentando punir o que foi percebido naquele momento como uma injustiça, né. Mesmo que para isso elas corressem o risco de sofrer elas mesmas perdas, né. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, foi uma afirmação bastante forte essa primeira, esse primeiro bullet point, mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante a fundamentação comportamental disso, né. Eh, o fundamento aqui, né, naquele instante, estava na percepção de que o jogo, e aqui eu estou falando do jogo financeiro, no mercado financeiro, é muito desigual, né, que os pequenos, aqui estou falando do pequeno poupador, né, ele tem pouca chance de sucesso.
num mercado onde os grandes, e aqui os grandes, o que eu me refiro aqui são os grandes hedge funds nos Estados Unidos, controlavam o sistema que seria inerentemente e particularmente, né, naquele momento bastante injusto, né? Então, em poucas palavras, o que a gente observou, né, concretamente acontecendo naquele momento, né? A ação da GameStop, né, que estava cotada a $10 em novembro de 2021, saltou para um pico de $347 por ação em janeiro de 2021. Um período ali de pouco menos de 3 meses, né, você teve essa multiplicação, né, de valor de 10 para $347 por ação, né? O que é a GameStop, né? A GameStop é uma loja de games, de jogos, tanto eletrônicos quanto jogos físicos, né? E o fato aqui é que ela não teve nenhuma base em fundamento econômico. A empresa não estava passando por nenhum movimento de reestruturação, né? Ela estava, pelo contrário, seus resultados vinham caindo ao longo do tempo. A gente vai ver o comportamento da ação um pouco mais adiante. A gente está falando de uma loja que vende jogos físicos, basicamente, em lojas físicas, no auge da pandemia, né, onde as vendas haviam migrado para o modelo online, e ela está baseada, pelo contrário, no modelo de loja física, né, de loja de tijolo mesmo, né, para que as pessoas tenham a experiência de ir, interagir com os videogames, com os games, com os vendedores, né, da loja, né? No meio da pandemia, né, onde recomendado era evitar local fechado, né? O faturamento da empresa vinha caindo e a tendência era de manter essa trajetória, porque nada estava sendo feito do ponto de vista do fundamento econômico da empresa para mudar isso, né? Agora, por que tantos investidores individuais, né, quando você observa o que causou o aumento, né, do preço da ação da GameStop naquele período curto, né, de menos de 3 meses, entre novembro e o finalzinho de janeiro de 2021, novembro de 20 e janeiro de 21, foi que as compras foram feitas por investidores pequenos. Todos lotes pequenos, 100 ações aqui, 1.000 ações lá. A gente está falando de investidores comprando lotes de 100 mil, 500 mil, 200 mil ações, né? A gente está falando de pequenos investidores comprando a ação e que respondeu pela sua valorização, né, naquele período. A percepção, como eu mencionei inicialmente, naquele momento é que o jogo é injusto, né? Ele ficou injusto, ainda mais injusto durante a pandemia, né? A gente estava observando naquele momento aumento do desemprego, renda caindo, né? A sensação de insegurança econômica nunca tinha sido tão elevada, né? Foi o pico histórico, né, da série histórica do indicador de confiança econômica nos Estados Unidos naquele período, né? Desigualdade econômica e social ficando mais acentuadas, né? Essa queda do desemprego, aumento do desemprego, queda da renda, isso acentuou demais essa percepção de um sistema muito injusto, né? Então, isso ajuda a explicar esse aumento da percepção de injustiça naquele instante. E nesse mesmo momento, né, com as pessoas ficando desempregadas, renda caindo, com uma insegurança econômica muito grande, não sabendo se vão conseguir se manter empregadas, né, com lockdown acontecendo, né, a gente via no mercado, né, os grandes hedge funds americanos, né, que têm as suas posições públicas, né, elas são públicas por conta, inclusive, da regulação, mas se vangloriando de ganhar dinheiro, inclusive vendendo as ações da GameStop, que, além de tudo, é uma empresa, né, que tem um laço afetivo muito grande com a sua base de clientes, né? A maioria dos americanos aqui, quando criança, frequentaram uma GameStop para comprar brinquedos, comprar jogos, comprar games, esse tipo de coisa, né? Então tem essa relação afetiva muito forte também dos indivíduos, né, com a empresa, né? Qual foi a reação aqui? Aí eu acho que está muito relacionado, né, ao chamado jogo do ultimato, né? Eu vou passar, acho que mais do que explicar o que é o jogo do ultimato, eu vou passar um vídeo curtinho aqui, parar de compartilhar o slide para a gente entrar no vídeo, que mostra de uma forma bastante concisa, em 2 minutinhos, o conceito do jogo do ultimato. Talvez alguns conheçam aqui, mas de qualquer forma é um vídeo gostoso de assistir com criança também, né? Compartilhar. Me digam se vocês já estão vendo a tela. O vídeo já está aparecendo para todos? Eu vou soltar o play aqui, então. Está aparecendo bem. Tá? Vamos lá, então. In this experiment, 7 and 8-year-olds are sharing a stash of 10 chocolate coins. One child decides on how they are split, and they can offer as many or as few coins as they like. I'm gonna give her 2.
You get 3. Then you get 1. You get 3. At first, they keep more for themselves, but there's a catch. It's the other child who gets to decide if the split's fair. If not, they can refuse the offer, and then both children have to go away empty-handed. Will they get away with it? No. I said no. No. What do you mean? That means you don't get any chocolate. I don't care. It's already too little. Almost all of the children reject a smaller share, preferring to have nothing at all. It may seem strange, but it's not. By going without themselves, they're punishing their partner who loses even more chocolate. And they're not going to forget that in a hurry. Look what happens when the experiment is repeated. She gets 5 and I get 5. Okay. You get 4. Okay, I gotta give you 5 coins for you and 5 for me. I'm gonna give you 4. Now, with a fairer split, what will the response be? Yes. I'll say yes this time. Yeah. Yes. The children are happy to accept. It's not difficult to see why we've evolved this way. If we react instinctively against people who cheat, they'll think twice before trying it again. And it's left us all with a taste for fairness. Vou voltar aqui para o slide. Acho que o videozinho deixa bastante claro de uma forma descontraída, né, o que é o jogo do ultimato, né? E essa necessidade que a gente tem não necessidade, mas o desejo, né, de atuar dentro de um ambiente justo. E quando a percepção de injustiça acontece, né, ela gera essa reação. Opa, caiu o meu sinal? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, estamos ouvindo bem. Opa, parecia aqui que estava... Mas entrou uma musiquinha, deve ser. Acho que o vídeo ficou ligado. O YouTube ficou no alto. Deixa eu desligar o YouTube, ele entrou para o próximo. Mas basicamente, estou repassando aqui o jogo do Ultimato, né? Essa demonstração da fuga da racionalidade, né? Aparente fuga da racionalidade, né? Feito com dinheiro aqui, ele fez com moedinhas de chocolate, né? Mas basicamente você recebe, um jogador recebe 100, tem que propor uma forma de repartir com outra pessoa, né? No estudo original, nenhuma comunicação era permitida entre os participantes. No vídeo aqui com as crianças, vocês veem que elas estão frente a frente, né, de uma da outra, né? Aquele que estava com o recurso, né, para decidir como deveria dividir, só recebia então de volta a decisão que seria tomada pela outra pessoa de aceitar ou não a forma como esse indivíduo inicial sugeriu a divisão, né? Se aceitar, ambos ficam com os recursos da forma como foi sugerida a divisão. Se ele recusar, ninguém fica com nada, né? Se a gente fosse 100% racional, a gente deveria aceitar qualquer proposta, né? R$1 é melhor do que 0, né? Então, se ele fala, olha, eu vou ficar com 99, vou te dar só 1, eu deveria aceitar, porque 1 é melhor do que 0, né? Mas não é isso que acontece, né? A gente percebe, né, o jogo do Ultimato mostra, que quando há percepção de injustiça, né, quando ele é feito com 100 unidades monetárias, né, isso foi feito com $100, eu estou botando aqui em reais, né, propostas de 20 ou menos são rechaçadas consistentemente, sistematicamente, né? Quando há essa percepção de injustiça, as pessoas se voltam contra, mesmo que isso implique, né, que elas mesmas vão ganhar menos, vão sair lesadas ali, né? E acho que isso tá muito na raiz do caso no case do GameStop, né? Então a gente viu aí, eles mencionam isso também no finalzinho do vídeo, né? O cérebro humano evoluiu, né, privilegiando a interação social, né? Nós somos primatas sociais, né? Baseada na empatia, na confiança, na reciprocidade, né? Em punir o injusto, né? A noção de justiça, se ela é quebrada, né, por propostas de divisão muito desigual, ela interrompe esse ciclo, né, de empatia, confiança e reciprocidade, né?
Então, o participante, né, que se sente preterido, ele está disposto a punir o oponente, né, privando ambos dos recursos. Então, ambos saem prejudicados, inclusive quem está proporcionando a punição, né? O que aconteceu no caso do GameStop é que, ao venderem as ações do GameStop e tornarem públicas, e mais do que isso, se vangloriarem dos ganhos que estavam auferindo, né, ao vender, ao ficar vendidos nas ações do GameStop, os principais hedge funds americanos estavam ganhando dinheiro, né, apostando que a ação ia continuar caindo. Então, o que a gente chama no mercado de posição vendida, né, apostando que o preço vai continuar a cair para recomprar mais barato lá na frente, né? Só que quem está vendido, se o preço sobe, ele perde dinheiro, né? E foi exatamente isso que os pequenos poupadores, né, os pequenos investidores americanos perceberam e começaram a comprar de forma coordenada, né, o papel da GameStop, sem que isso tivesse base econômica, fundamento econômico algum no balanço, né, nas ações, né, na mudança de estratégia da empresa, né? Basicamente se comunicando por mídias sociais. O Reddit foi a principal mídia social. Vou mostrar algumas telas do Reddit aqui, da coordenação desses investidores pequenos, né? E isso foi levando a ação ao movimento de apreciação, de início suave, né? Então começou a causar alguma perda para os grandes hedge funds, mas parecia algo muito controlado, mas isso foi ganhando cada vez mais adesão, né, uma adesão espontânea cada vez maior de investidores individuais, e isso levou a essa apreciação enorme da ação que eu mostrei no comecinho, né? Saiu lá de $10 para mais de $300 em menos de 3 meses, né? E isso causou, né, o que no mercado a gente chama de short squeeze, né? Então não tinha mais aquele que estava vendido, não tinha para quem desfazer a sua posição, né? É um pouquinho difícil de ver a tela aqui, mas aqui são alguns prints. Eu vou passar para vocês depois esse arquivo para vocês verem de perto, mas são os comentários no Reddit dos pequenos investidores, né? E os comentários são exatamente isso. Puxa, que sistema injusto, né? Os grandes hedge funds estão ganhando muito dinheiro, estão vendendo aquela loja que a gente adora, né? E a gente conhece o CEO da empresa, um CEO que está preocupado em manter as lojas abertas, né? Vamos comprar ação, vamos tentar fazer o jogo virar. E as pessoas começaram, então, a fazer isso, né? Em alguns dos comentários aqui eles mencionam, puxa, ainda que eu perca um pouquinho de dinheiro, se eu conseguir ajudar a causar um ganho grande, né? Para esses, eles chamam dos gatos de Wall Street, né? The fat cats on Wall Street, né? Os gatos gordos de Wall Street, tá bom para mim. Se eu ganhar algum dinheirinho também, depois eu dou para caridade, né? Então a gente vê essa briga, né, de um Davi versus um Golias, em que o Davi aqui conseguiu derrubar o Golias, né? Essa aqui, então, à esquerda desse gráfico, a gente vê o comportamento da ação do GameStop. Então você vê que ela vinha estável, né? Uma ação de uma loja de brinquedos, basicamente, né, eletrônicos e físicos, estava vindo aqui, começou a apreciar lá em janeiro, deu aquele salto, né? Você imagina o prejuízo que isso aqui não causou, né, aos hedge funds que estavam vendidos nessa ação, né? Aqui na direita do gráfico, né, tinham mais ou menos 12,8 quase bilhões, né, de dólares em posição vendidas. O principal fundo que estava vendido em ações da GameStop quebrou, e a empresa de asset management que estava agindo esse fundo quebrou nesse período, né, por essa ação, que basicamente aqui tem a sua explicação, né, na sua origem, né, num fator comportamental, né, que é essa reação das pessoas, né, de forma bastante consistente, né, a uma percepção de que algo injusto está acontecendo, né? Mesmo que para isso elas pudessem correr o risco de sofrer alguma perda elas mesmas, né? Eu já estou superando um pouquinho o tempo que eu falei que eu gastaria aqui com a apresentação dos cases. Eu vou parar de compartilhar a tela para a gente também poder passar aqui para o nosso bate-papo também. Legal. Gente, bom, fiquem à vontade para fazer pergunta no chat ou então levantar a mão. Eu começo então vou começar com uma. Achei mais relativo ao primeiro caso. Achei bem interessante a ideia dessa comparação do paralelo do médico, do cirurgião com o assessor financeiro. E achei bem apropriada porque essa semana eu li, não sei se você viu, eu não li o artigo, eu li em algum jornal, alguma revista online, uma matéria que justamente eles usaram, os pesquisadores usaram um modelo, algum dos modelos generativos, não sei se foi o ChatGPT ou o Bing, para emular o médico à beira do paciente, atendendo o paciente, e o resultado foi que
o modelo generativo de AI foi percebido pelo paciente como tendo mais empatia e maior entendimento da demanda do doente do que o médico da vida real. E aí a minha dúvida e a minha pergunta, pensando em aplicações disso, hoje, dentro do mundo de aconselhamento financeiro, de gestão de investimentos, esse tipo de ferramenta está sendo considerada como efetivamente um potencial, um futuro automatizador de advice, ou pelo menos um guia, um instrutor de advice financeiro? Acho que é muito novo ainda, Guilherme. Acho que tem todo mundo está trabalhando de alguma forma com isso, né? Mas a gente vê já no que já existe, né, de assessoria financeira automatizada, os robo-advisors, por exemplo, né, as plataformas de aconselhamento digitais, ainda existe um grande ceticismo, uma grande resistência, não ceticismo, mas uma resistência das pessoas a fazer o seu aconselhamento ali. Geralmente, o que a gente tem observado são as plataformas digitais sendo utilizadas para validar um aconselhamento que um humano fez, um assessor fez, um especialista em investimento fez, né? Mas ainda tem essa resistência. Isso vai tender a cair ao longo do tempo. Né? Acho que conforme a gente vai sofisticando, né, a inteligência artificial, machine learning e tudo mais, né, acho que as pessoas vão começar a ter mais conforto, né? Mas por enquanto ainda tem um ceticismo muito grande, o que assim não é justificável, né? Acho que todo mundo aqui se sente muito seguro voando num avião de carreira, né? 98% do voo de um avião de carreira é feito por computadores, não é o piloto que está fazendo na mão. Né? Só 2% do tempo eles estão com a mão, ou com o pé, ou comandando fisicamente a aeronave. Né? Mas as pessoas se sentem seguras com o piloto lá na frente, um humano, se alguma coisa der errado e tal. A bem da verdade nem precisaria mais. Né? Mas tem ainda acho que como falei, né, no nosso papo aqui, nós somos primatas sociais, a gente gosta, a gente valoriza a interação. A gente precisa desse olho no olho, né? Eu percebo muito isso claramente agora nessa nossa saída da pandemia, né? Agora voltando a visitar cliente, né? A viajar, você faz muito mais negócio, você descobre muito mais oportunidades no face-to-face ali. Aqui na máquina, né, num webinar, né, numa videoconferência, funciona, dá para tocar numa situação extrema, mas nada substitui, acho que é a interação humana. Então, quem souber trabalhar esse aspecto, né, e conhecer os vieses, e saber utilizar os vieses a seu favor, como é o caso, né, do primeiro case que a gente viu aqui, eu acho que ele traz um diferencial ali. Estou pensando aqui como um assessor de investimento, né, para a sua atividade profissional, né? E em contrapartida, o investidor que também embute isso na sua prática, né, de seleção de investimentos, também acho que ele tende ao longo do tempo, como a gente viu aqui, a ter retornos maiores também. Perfeito, não. Muito obrigado. Rafael, você tinha levantado a mão? Levantei a mão, sim. Obrigado, Guilherme. Obrigado, professor Aquiles. Fantástica a sua explanação, tanto que a sua coluna saiu no Valor no dia 12 de abril, e eu maciçamente divulguei, porque tem muito a ver com o meu trabalho com investimentos também, e tem muito a ver com o que a gente vê na realidade. Tá? Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor é em relação a o que pode ser feito para tentar diminuir esse comportamento do assessor, né, do especialista, no ato, né? Eu costumo brincar que as melhores assessorias são aquelas que o cliente fala mais do que o especialista, né? Mais do que o assessor, né? Mas de que forma que você entende que, por exemplo, uma área de capacitação possa atuar para ajudar o assessor a não ter esse tipo de comportamento na hora de fazer uma recomendação A pergunta é e ótima, ajudar Rafael. o É ótima investidor? pergunta. Eu acho que mais do que capacitação, Rafael, eu acho que aqui é uma questão de incentivo. Hoje o modelo de incentivos, né, e isso vale para banco, isso vale para corretora, né, ele está muito baseado na receita gerada de curto prazo. Grande peso é dado a isso, né? Campanhas de produtos específicos, né? Então o cara sai procurando na base de clientes dele onde ele vai colocar aquele produto que está naquela campanha naquele mês, né? Então acho que o modelo de incentivos precisa ser alterado.
O regulador, a CVM aqui no Brasil, está muito atenta a isso. Tanto é que eles acabaram de soltar, né, a revisão da regulação dos agentes autônomos de investimentos. Né? Então, e vai vir várias coisas ali que vão ajudar a colocar elementos bastante positivos nos modelos de incentivo. Número 1, eles estão acabando com a exclusividade. O assessor não vai trabalhar só para casa, não vou falar X aqui, porque tem casa com X, né? Para casa A ou B. Uhum. Ele vai poder trabalhar para quem ele quiser, para quem tiver melhor infraestrutura, melhores produtos, né? Melhor remuneração, inclusive, né? Segundo, vai ter transparência na divulgação da remuneração do assessor. Quantos reais você pagou para o seu assessor esse mês para a recomendação que você recebeu? Você pagou 30, 50, 100? Você tem alguma ideia? A maioria das pessoas não sabe. É difícil fazer essa conta. Isso vai ser agora, faz parte da regulação. A remuneração vai ter que ser divulgada. Né? E você vai poder comparar isso com quanto que rendeu o seu investimento. Poxa, meu investimento rendeu 30, mas eu paguei 70 para o assessor, está errado alguma coisa. Né? Então vai ter agora também transparência na remuneração. E o terceiro pilar, né, que a CVM está alterando agora, vai ter padronização na divulgação dos resultados dos investimentos, da rentabilidade. E hoje, ações está marcado a mercado, títulos de renda fixa até recentemente estava marcado na curva, agora está tudo a mercado, né? Vai ser tudo muito padronizado e consequentemente, vai ser comparável. E permitir essa comparabilidade, tudo isso aí joga muito a favor do investidor. Né? Mas acho que, indo direto no cerne da sua pergunta, acho que está muito voltado, muito relacionado, muito mais a incentivos do que a capacitação. O pessoal é bem capacitado. Né? Tem muito assessor que já é CFP, alguns são CFAs, muitos têm mestrado e pós-graduação, né? Então acho que não é tanto né, muito mais no incentivo. Obrigado. Legal. Acho que o Henry tinha levantado a mão, baixei sem querer. Henry, você quer complementar? Complemento. O Rafael tocou em um dos pontos que eu queria comentar aqui, porque eu achei interessante justamente o que ele comentou. Eu tinha anotado aqui de fazer a pergunta. Primeiro, obrigado pelo espaço, Guilherme, equipe. Parabéns também, Aquiles, pela exposição, muito interessante. Queria tocar nesse primeiro ponto, né, no primeiro exemplo. Até porque acho interessante, porque tem alguns estudos também que vão falando que existe uma tendência dos assessores a replicarem as próprias carteiras para os investimentos dos seus clientes, o que seria um pouco de um enviesamento em detrimento dos próprios objetivos dos seus clientes, backgrounds, que são específicos de cada um dos clusters de clientes. Então, eu achei interessante seguir nessa linha. E a minha pergunta vai mais no sentido de, a gente está falando de um contexto que exige a interação de dois públicos, né? Assessores e clientes. Um dos pontos foi exatamente o que o Rafael comentou. Eu vi aqui possíveis barreiras para a mudança de comportamento do lado dos assessores. Mas queria perguntar também da sua visão sobre até que ponto os clientes estão dispostos também a querer participar dessa decisão de investimento, já que existe um esforço cognitivo, vai exigir mais cálculos, e quais mecanismos que a gente pode promover para justamente receber maior participação da parte dos clientes. Acho que a vontade e a abertura para participar está aumentando, vem aumentando nos últimos anos, né? Mas ainda depende muito de um protagonismo do lado do investidor, né? De querer, de fato, dedicar um tempo ali para algo que a maioria das pessoas percebe como chato, né? Como denso, como complexo, uma linguagem meio hermética, né? O mercado tem a sua linguagem, as pessoas não entendem muito, né, alguns termos que são utilizados, mas o que esse tipo de estudo que eu mostrei revela é que quem se envolve tende a sair melhor. Inclusive ali a questão do retorno ajustado pelo risco no horizonte razoavelmente interessante, ali de 1 a 3 anos, né? A carteira desses caras, de quem se envolveu, rendeu mais. Então acho que esse tipo de estudo é um estímulo para que as pessoas sejam mais participativas, mais protagonistas, né, do seu futuro financeiro, particularmente nesse caso na montagem das carteiras de investimento. E aí do lado do assessor de investimento tem o desafio de tornar isso agradável, né? Como que eu posso fazer uma conversa acessível? Como o médico que tem baixa probabilidade de ser processado, né?
uma interação boa, sem me impor, falando no mesmo tom, falando de igual para igual, não de cima para baixo, né? Infantilizando, né, ali o cliente, né? Acho que quem conseguir fazer isso, inclusive, ele acaba estimulando a continuidade desse interesse. Né? Então, acho que realmente diferencia o assessor, né, que se porta dessa forma e, consequentemente, o investidor que tem esse comportamento também vai perceber ao longo do tempo que ele vai sair melhor. Né? Então, acho que esse tipo de estudo ajuda a estimular dos dois lados esse tipo de comportamento. Né? Legal. Antônio, levantou a mão? Tem a pergunta, cara? Sim. Então, Aquiles, perguntar para você. A gente falando aqui sobre muitas coisas envolvendo você conversar com o cliente, que é você entender o que o investidor precisa, entender ele. E quando eu vou estudando isso, eu não consigo. Eu queria saber a sua opinião se você acha que nesse mundo que a gente está entendendo cada vez mais sobre o comportamento humano, o profissional que atende ou que assessora esse público, ele vai tendendo a criar quase como se fosse um método de fluxo de analisar esse cliente, chegando ao nível que você falou, do tipo, fazer anotação mesmo. Ele falou com o tom de tal forma comigo, então eu vou tratar de tal maneira. Ele arregalou os olhos quando eu falei de ação tal, então é tal coisa. Você acha que chega nesse ponto das pessoas, já está acontecendo isso, então tende a acontecer isso, as pessoas tratarem dessa forma e entender dessa forma, ou ainda está muito no feeling, a galera vai sentindo, replica a própria carteira dele com o cliente? Eu acho que está muito no feeling ainda, Antônio, mas a coisa está se sofisticando. Né? Onde eu trabalho, no BNP Paribas, né, a gente comprou uma fintech belga, Gambit Financial Services, depois deu uma olhada na internet. Ela é a primeira, eles fazem robo-advisors, então plataformas digitais de assessoria. E eles começaram agora a implementar na plataforma o que eles estão chamando, é um passo a mais da inteligência artificial, é a consciência artificial. E o que é isso? Nada mais é do que essa webcam que está na minha frente aqui, lendo as minhas expressões faciais e sentindo a minha reação à interação que eu estou tendo com a plataforma. Franzir a testa, ela já lê, esse cara está preocupado. Esse cara está angustiado. E ela já adapta a próxima interação dela, da plataforma, para essa leitura que ela fez. Aqui a gente está falando de expressões faciais, né? Mas é uma forma bastante concreta de mostrar que o mercado está indo para esse lado, do lado da tecnologia. Né? Eu imagino que os investidores vão caminhar, os assessores vão caminhar para esse lado também. Né? E quem conseguir fazer isso de forma mais estruturada pode ter um diferencial ali na sua forma de construir sua carteira de clientes, de fazer a manutenção dela, né? Consequentemente, ter uma carteira mais estável e rentável, né? Para ele, assessor, e para o investidor. Perfeito. A gente vai ter, então, só para uma pergunta do William, aí a Ju faz uma pergunta e a gente encerra que já tá quase dando a hora do Aquiles. William, por favor. Obrigado, Guilherme. Obrigado, professor, pela apresentação. Aí é um blend de tudo que já foi questionado, mas eu gostaria de ouvir a opinião do professor, por mais que eu concorde que o professor citou que os assessores, de certa forma até os especialistas, estão preparados para essa abordagem mais comportamental. Eu tenho me debruçado a observar alguns estudos que também reiteram que os mesmos vieses que atingem os clientes acabam atingindo os próprios assessores. E aí, na visão do professor, se existe ou se existem algumas técnicas, vamos dizer assim, de debiasing ou de desenviesar esses consultores, uma vez que isso pode ser o fogo contra fogo, né, atacar o fogo que o professor citou. Então, como que o professor enxerga aí os métodos de desenviesar aí os próprios assessores que podem ser atingidos pelos viés que eles buscam tratar? É difícil, viu, William? Porque exige uma humildade intelectual que a maioria não tem. A maioria se sente muito qualificado, muito capacitado, muito técnico, estuda, faz CFA, faz CFP, MBA, e vai ficando um pouco cheio de si demais. E finanças comportamentais no CERN, ele exige que, para você trabalhar ela direito, que você assuma as suas fragilidades. Né? Então exige essa humildade intelectual que a maioria não vejo acontecendo. Né? Os poucos que eu conheço que atuam dessa forma se diferenciam.
claramente, assim, ser uma reunião conduzida por alguém que estuda, que vai a fundo, que busca compreender os viés, que busca trabalhar, é outro nível de conversa. Mas a gente não está lá ainda, não. Acho que precisa de uma conscientização muito maior. Como dizia na verdade, um assessor, amigo meu, que trabalhava em private banking, que todo mundo é um gênio quando o mercado tá era em alta, né? Era uma Exatamente. máxima que ele colocava. Isso aí. Ju, tua pergunta. Eu, na verdade, Aquiles, achei super interessante, e eu, no case da GameStop, eu fiquei me lembrando de um experimento que a gente fez, Guilherme até participou conosco, com uma empresa de água e saneamento no estado de Pernambuco, e que as pessoas, na verdade, não pagavam contas em dia, né? E claro que a questão financeira é um problema, mas a empresa também não conseguia entregar água, né? E uma das coisas que a gente achou no diagnóstico comportamental foi exatamente isso, que a gente chama de reatância. Ok, eu sou injustiçado porque você não me entrega a água na hora, eu também não vou pagar a conta em dia. Então, eu me lembrei muito disso. Eu queria, na verdade, te perguntar, por curiosidade mesmo, dentro do seu dia a dia, na sua vida rotineira, com os seus assessores financeiros, você já percebeu esse tipo de reação, que a psicologia chama de reatância, no comportamento do investidor também? E como que os assessores são treinados para tentar evitar, né, uma reação negativa de um possível cliente, quando percebe algum tipo de injustiça, ainda que seja uma injustiça, que a percepção de injustiça não seja efetivamente a injustiça. O investidor ele reage rápido, e ele pune sacando. É a forma mais, e tem 100% de autonomia para fazer isso, né? Por isso que aqueles assessores mais impositivos, vamos falar assim, tendem a sofrer mais em período de queda, eles sofrem mais resgates, a carteira é menos estável, né? Então isso acaba acontecendo, né? E varia muito de assessor para assessor, assim, de ter essa consciência, né? De que, ok, você é técnico, você é qualificado, mas você está lidando com o ser humano e esse lidar, a forma, né, como você lida, tem um impacto muito importante, né, na construção da sua carteira. Enquanto está tudo indo bem, mercado de alta, é tudo ótimo, mas mais cedo ou mais tarde vem uma crise, vem uma baixa e o investidor vai punir, né? E punir mesmo, né? Isso está acontecendo nesse instante, né? Então é difícil generalizar, Juliana, mas acho que depende muito de cada um incluir esse fator, né, no seu processo de trabalho mesmo. É um processo de trabalho mesmo, uma abordagem no método comercial que se propõe a levar em consideração esses aspectos comerciais. Hoje uma minoria faz isso. Ótimo, obrigada, Aquiles. Enfim, é um mundo, né, para a gente conversar sobre isso. Mas a gente chegou no nosso limite, 8h05 foi o horário que a gente deu para a gente. Guilherme, você quer encerrar? Quer que eu leia aqui? Acho que vale ler essa nota da Camila, que acho que soma bem o a gente mood fazer do um grupo. fechamento, exatamente, em alta. Só ler, então, o comentário da Camila que ela acabou de colocar. Muito obrigada pelos ensinamentos compartilhados. Um sonho realizado te ouvir ao vivo, Aquiles. Seu livro Finanças Comportamentais me ajudou bastante na fase do meu TCC. Opa, obrigado pelas palavras, Camila. Fico contente de ter participado aí da sua história de forma positiva. Legal, Aquiles. Então, muito obrigado. Vai, Guilherme. E obrigado a todos pela presença. Mês que vem temos mais. Em breve anunciaremos o convidado do mês que vem. O Aquiles já fica convidado para voltar como ouvinte numa próxima, e futuramente a gente vai te trazer de volta, com certeza. Mas muito obrigado pelo teu tempo, Aquiles. Obrigado, pessoal. Até o mês. Eu que agradeço o convite, pessoal. Boa noite e bom restante da semana. Até logo. Valeu. Beleza, pessoal. Obrigadão. Deixa eu parar a gravação. Stop recording.